Ele começa a entender e a perceber, e um medo volta a tomar conta dele. O medo e o pavor voltam a tomar conta do seu coração. Pedro, quando ouviu a voz do Senhor, ele disse: Senhor, manda para que eu vá ir de encontro a ti. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, Pedro. E Pedro desce do barco, pisa nas águas e vai. Isso é o propósito do nosso coração. Eu quero aplicar agora para nós. Quando o Senhor Jesus caminha em direção à nossa vida, quando o Senhor Jesus caminha em direção à nossa família, quando o Senhor Jesus caminha em direção à nossa história, quando o Senhor Jesus caminha em direção aos nossos sonhos, quando o Senhor Jesus caminha em direção ao nosso coração, quando nós então estamos enxergando Jesus, tomado de um pavor, e por muitas das vezes, quando o Senhor caminha em nossa direção, estamos no meio de um mar, estamos perdidos, no mar não tem caminho, no mar não tem direção, e quando Jesus começa a caminhar em direção à nossa vida, nós sentimos gozo, nós sentimos alegria, e o que queremos de fato é caminhar em direção a Ele, é alcançar o nosso Senhor, é pisar firme, é encontrar solidez e ir de encontro ao nosso Salvador, aquele que nos encontrou no meio do oceano, no meio do mar do esquecimento, no meio dos mares de lutas e de aflições. Quando nos encontramos com Ele, o que sentimos é gozo. E as decepções, as frustrações, os medos, os temores e os pavores começam a ir embora. As incertezas começam a ir. Aquelas dúvidas começam a ser aniquiladas e a presença do Senhor começa a ser impactada em nós, e tudo o que queremos é caminhar ao Senhor. E quando começamos a caminhar em direção ao Senhor, sentimos gozo, sentimos alegria, sentimos satisfação de ter certeza em nossa mente, em nosso coração, que estamos caminhando em direção a uma segurança, a um porto seguro, a alguém que de fato está nos olhando e olhando em nossos olhos com verdade, com amor e com sinceridade. O problema todo é que quando começamos a caminhar em direção ao Senhor, há uma distância, há um tempo, e quando começamos a caminhar pela euforia tomada em nosso espírito, começamos a caminhar pelo poder impactado em nossa alma e em nosso coração. O problema é que no momento do primeiro passo, do segundo passo e de uma caminhada até chegar ao Senhor, ventos soprarão, ventos irão soprar em nossas vidas, o mar começará a tremular, as águas começarão a se mover, e é nesse momento que as águas começam a se mover, é nesse momento que o vento começa a soprar, que Pedro então deixa de olhar para o Senhor. Pedro deixa de olhar para Cristo e ele passa a ouvir, a sentir e a querer observar o vento. Pedro, quando ele toma o baque do vento, quando ele está caminhando em direção a Cristo, ele então, impactado, começando a se atemorizar pelos ventos soprados ali, então ele passa a observar outras coisas. Ele começa a olhar à esquerda e à direita, à frente e atrás, e ele começa a olhar para baixo, e ele começa a perceber a água se movimentando, a água tremulando, e isso vai começando a tomar pavor, isso vai começando a impactar dentro dele e a tirar dele o foco dele era Cristo. Mas naquele momento que o vento começou a soprar e que o mar começou a se movimentar, o foco de Pedro começou a mudar. E eu aplico outra vez para nós. Cristo vem de encontro a nós no oceano do esquecimento, nos oceanos de dificuldades e de lutas, como eu já havia dito. E então caminhamos em direção a Ele, porque somos impactados por um gozo de paz, alegria e de felicidade. O problema é que no espaço da caminhada até chegarmos a Cristo, ventos soprarão, os mares se movimentarão, as águas rugirão. O problema todo é que muitas das vezes agimos igual Pedro. Começamos a olhar para o lado, começamos a observar os ventos, começamos a observar o poder e o barulho e o movimento das águas. Começamos a olhar para as coisas do mundo, para as lutas, para as dificuldades. Começamos a olhar para os fracassos, para aquilo que não deveríamos estar olhando, estamos olhando agora. Olhamos para as impossibilidades, olhamos para as dificuldades, olhamos para as enfermidades,
olhamos para os problemas e Cristo ali, com as mãos estendidas, dizendo: vem. E a gente indo, e nessa caminhada, os ventos sopram e a gente começa a mudar o foco do nosso olhar. Cristo disse: vem, e a gente está indo, mas no meio da caminhada, a gente dá aquela parada, porque o vento soprou, porque as águas se movimentou, porque uma tempestade se levantou. E nesse momento, o nosso olhar mudou de direção. O nosso olhar perdeu o foco. O nosso olhar era Cristo. E quando estávamos olhando para Cristo, o vento estava soprando, mas o nosso olhar era Cristo. Enquanto estávamos olhando para Cristo, o mar continuava se balançando e se agitando, mas o nosso olhar era para Cristo. E quando começamos a caminhar, e que nessa caminhada nós tiramos um pouco o olhar de Cristo, passamos a observar o que não estávamos observando. Passamos a observar o vento, e quando observamos o vento, passamos a temer o vento. Passamos a olhar o mar e passamos a temer o mar. Pastor, explica melhor que eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Talvez não, é certeza que Cristo caminhou em direção à sua vida e você sentiu a presença do Senhor e você caminhou em direção a Cristo e está caminhando em direção a Ele ainda. O problema é que o vento soprou, as lutas se levantou, os problemas surgiram, as humilhações se levantaram, e aí você passou a olhar para tudo isso e parou de olhar para o altar aonde está o teu Senhor. Você parou de visualizar de onde vem o teu socorro. Olhei para os montes. E quando o salmista diz, olhei para os montes, ele não estava observando os montes. Ele estava dizendo, olhei para os montes e percebi que os montes é muito baixo. E quando eu olhei nos montes, percebi que havia um céu alto. E disse, é lá de cima, além dos montes, é que veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando paramos de olhar para Cristo, os ventos sopram mais forte. Quando paramos de olhar para o Senhor, os mares se agitam com mais violência. Quando paramos de olhar para o Senhor, as dificuldades vêm com mais força. E sabe o que acontece? Começamos a afundar. Começamos a ser tomados, começamos a submergir, começamos a descer, começamos a ser envolvidos pelos problemas. Mas não desista agora. Faça igual Pedro. Produza exatamente o resultado de Pedro. Pedro, quando começou a afundar, então ele percebeu que continuar olhando para os ventos não ia ter solução. Então ele percebeu que olhando para o mar não ia resolver o seu problema. Muito pelo contrário, iria de mal a pior. Ele iria sucumbir, ele iria morrer, iria perecer. Então ele volta a olhar para o Senhor, e mesmo envolvido, e eu quero trazer com um hipérbole mesmo, e mesmo estando com água até o pescoço, ele volta a olhar para Cristo, mesmo envolvido dentro de todos os problemas, ele olha para o Senhor, estende as mãos e diz, Senhor, me socorre. E nesse momento em que ele clama e pede socorro, o Senhor permaneceu ali, aguardando Pedro, e quando Pedro lhe pede socorro, o Senhor estende as mãos e pega pelas mãos dele, e ele estava de problema até o pescoço. Você não entendeu ainda? Começou a se ligar. Você pode estar de problema até o pescoço. Você pode estar atolado em todas as enfermidades. Você pode estar aí caído no fundo do poço, no lamaçal. Mas a tua cabeça ainda está fora desses problemas. Você ainda pode estender as tuas mãos. Você pode estar na falência, mas as suas mãos ainda têm poder de se erguer. A sua voz ainda pode alcançar o Senhor. Então estenda as suas mãos, peça para Ele socorro. E o Senhor pega sobre as mãos de Pedro. E então ele começa a levantar. Você entendeu? Se você clamar e estender as mãos, o Senhor estenderá as mãos para você. Ele te segurará pelas mãos e começará a te levantar. Ele começará a te arrancar desses problemas. Ele começará a te arrancar da humilhação, da falência. Ele começará a te arrancar dos problemas, desse mar